Meus criativos e minhas criativas. Dando sequência no logotipo que eu comecei lá atrás, da Numita, vocês podem assistir o vídeo aí, depois eu vou botar no cardzinho aí em cima para vocês acompanharem. Eu estou dando sequência ao material proposto e eu vou fazer do zero para vocês verem como faz, como cria, como a gente elabora, como organiza e como faz a diagramação de um manual de identidade visual da marca. Pois é, o manual de identidade visual ele pode ser feito de diversas formas, né? Você pode apresentar tanto na forma como horizontal ou vertical, como no conteúdo. Eu, particularmente, já fiz alguns manuais e eu garanto que todos os manuais não são iguais, porque para mim cada cliente ele tem uma concepção diferente do logotipo. Para a Numita, eu estou fazendo um manual enxuto, até porque eu não gosto de ficar firulando muito com texto, com muito nhenhenhé, entendeu? Eu gosto de chegar, fazer, mostrar o que é, o que não pode, o que tem, que regra seguir e pronto. Fechou ali naquele contexto, entrega para o cliente e tá ótimo, porque assim, a marca que você fez, se você botar muito detalhe, começar a proibir muita coisa, começar a permitir, a botar regra, fica uma marca difícil de trabalhar. Depois, se você tiver que produzir a sua própria marca que você fez para outros, desmembrar para outros materiais da empresa que te contratou, do seu cliente que te contratou, vai ficar difícil até para você, colocando essa quantidade de regra. Então, quanto mais simples, mais prático, mais fácil, mais criativo vai poder ser esse material que você vai fazer em cima do logotipo que você criou. Então, tem manuais de marketing em grandes empresas que são 70 páginas, 80, e aí sim, tem que seguir toda uma regra, porque tem um departamento de comunicação que zela pela marca, zela pela identidade visual, zela pelos elementos gráficos daquela empresa, e senão vira, cada área daquela empresa faz um material diferente, nem parece que está na mesma empresa, né? Então aí tudo bem, são regras, são manuais diferentes, a gente está tratando de um outro conceito, um outro patamar para empresas grandes. No caso da Numita, é uma empresa que está começando, é uma empresa que está se formando, mas esse manual da marca é excelente para, se ela não quiser contratar o meu serviço, quiser fazer algum serviço por fora em paralelo, ela já vai saber no que guiar, tá? Então, assim, eu tenho duas opções. Você pode fazer um manual pelo InDesign ou pelo Illustrator. Eu estou fazendo pelo Illustrator porque eu acho que é mais fácil aqui para gravar no vídeo. E outro detalhe, conforme eu estava fazendo o manual, partes do manual eu consegui gravar, partes do manual eu não consegui gravar, porque eu fui assim, eu estava tão entretido no processo criativo que eu acabei não colocando para gravar. E se eu colocasse para gravar tudo que eu fiz, esse vídeo ia ficar muito grande, né? Mesmo se eu tivesse colocando aí em velocidade 4 vezes tal, ia ficar grande demais, ia ficar cansativo, ia ficar chato. Então acho que o básico eu consegui, que é mostrar a forma inicial de como eu organizo, né, para eu começar um manual, os elementos, o que compõe o manual, e depois daí vocês vão ver que no processo criativo mesmo, eu mesmo fui mudando diversas coisas, porque aqui eu encaixo, não, esse elemento não ficou legal, não, essa cor não tá boa, tira, coloca, faz de novo, e eu demorei basicamente uma semana para montar esse manual, né? Eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe no comentário no final do vídeo, e sem mais delongas, vamos embora, vamos trabalhar. Bom, pessoal, assim como vocês, a cliente também está vendo esse vídeo em primeira mão. Quando eu fechei o pacote com ela do logotipo e manual, eu não cheguei a citar muito bem o manual, deixei ele intrínseco, eu nem sei se percebeu, mas espero que ela goste dos elementos escolhidos, espero que ela goste das cores, né, porque faz parte da paleta de cor, da última paleta de cor que eu mexi. E nesse material, se vocês forem ver aqui, eu começo ele bem simples, tipo, eu separei as páginas iniciais
que tinham que contemplar o material, que era a capa, o índice. Aí depois eu coloquei falando do logotipo, depois eu falei um pouco das cores, tipografia. Vocês vão ver que eu coloco o Key Visual, que é o KV. Todo mundo fala sobre Key Visual, a gente pode de repente fazer um vídeo só sobre isso. E nada mais do que é uma chave, né? Chave do visual, é uma chave principal, é um visual principal daquela marca. O que ela contém ali? Ela no Key Visual vão ter que ter as cores, vão ter que ter os elementos gráficos usados em todo o projeto e o logotipo. Então, aí depois eu tirei o Key Visual e coloquei sugestão de layout, alguma coisa assim, vocês vão ver mais pra frente. Aí nesse momento eu estava buscando uma segunda tipologia para a marca, porque assim, eu tenho a tipologia principal, que é a tipologia da própria fonte da marca, mas é sempre bom você trabalhar com uma segunda tipologia, uma coisa mais que fica uma coisa mais fácil de leitura, de você produzir um material, para produzir o próprio manual. O cliente quer um site, você fica difícil, dependendo da fonte que você escolher para o logotipo, não dá para fazer toda a produção de um material com aquela fonte, mesmo que a fonte seja ótima. Então, quando você fizer um logotipo, já pensa na possibilidade de procurar uma segunda fonte para você incorporar ou você incorpora no logotipo colocando, vamos supor, no Mita eu podia colocar ali mapas astrais, né? Pode ser, mas no caso ali ela não levou, no logotipo não precisou de uma segunda fonte. Mas para produção de material, de site, de embalagem, que seja, eu fui atrás dessa segunda fonte. E eu achei uma segunda fonte, e quando eu fui mexer na fonte principal, ela estava toda em caixa alta. Quando eu coloquei ela em caixa baixa, eu vi que essa fonte escolhida para caixa alta, para Numita, para logo principal, elas são, a fonte caixa baixa forma símbolos. Porra, achei sensacional, porque esses símbolos começaram a me motivar para a parte de elementos gráficos que eu vou chegar ali mais na frente. Então eu comecei, primeiro eu fiz o abecedário todo com caixa baixa, para ver quais os tipos de símbolo, forma A, forma B, forma C, e daí eu falei, não, é muito símbolo, não vou usar todos. Aí eu pensei na Numita, na palavra Numita, tudo em caixa baixa. Vamos ver quais são os símbolos que vão sair daqui. E daí, né, são dois U's, mas a gente fica com um só, Mi, tá, eram 6 símbolos. Mas eu queria, depois eu fui ligando esses símbolos aos 5 elementos. Então os 5 elementos são fogo, terra, água, ar e espírito. E daí, mais pra frente, eu tô já dando um spoilerzinho do que eu tô fazendo aqui, do que eu vou fazer, é associar esses 5 elementos que eu descobri na fonte em caixa baixa com os 5 elementos relacionados ao logotipo. E mais pra frente vocês vão ver. Aí eu tô colocando uma introdução de um textinho que eu fiz no Word separado. Então assim, você cria todo o processo de manual de identidade, ele tem várias etapas, né? Antes disso tudo, eu já criei um textinho para cada tema no Word, escrevi, redigi, digitei, conferi a pontuação, vi tudo e falei sobre o logotipo, uma breve palavras, não precisa entrar em muito detalhe para não ficar cansativo. E essa página do logotipo eu ainda vou mudar, tá? Essa eu mexi aí, mas vocês vão ver, eu não sei se eu gravei a parte que eu mudei, mas vocês vão ver que no final tá diferente.
mas tem. Então eu fiz a capa, eu fiz o índice, que é importante se... basicamente tudo hoje é online, né? Tudo é digital. Dificilmente o cliente vai querer imprimir o manual, pode ser, mas se quiser imprimir tá ótimo também. Mas eu pensei em fazer um índice clicável. Então vai lá, por isso que eu botei fontes grandes, para a pessoa ir lá e ir direto no link para a página. Então eu coloquei capa, índice, botei uma introdução falando o porquê daquele manual, qual o objetivo do manual. Não só para o cliente passar para alguém e qualquer pessoa ter noção do que se refere aquilo, né? E eu já trabalhei uma página com o logotipo principal e agora eu estou trabalhando as cores principais, que é a paleta de cor. Então aí você coloca direitinho onde você for fazer um material parecido. Eu coloco sempre o CMYK, o RGB e a cor hexagesimal, hexadecimal, acho que é hexadecimal o nome. É aquele hex que vem normalmente vem com um hashtag. E eu coloquei de todos lá, você viu que eu dei um pulo, dei uma pausa para poder fazer de todas as cores. E tem um detalhe ali. Se você for ver, no dourado, eu tô com 4 linhas. Por quê? Porque no dourado eu coloquei o Pantone dourado realmente. Então se um dia ela quiser fazer um material que tenha Pantone, a referência já está ali, tá? Mas Bruno, como você conseguiu o Pantone? Tem sites na internet que se você colocar o RGB, se você coloca o CMYK daquela cor, ele vai te dar a referência em Pantone. Ele vai te dar uma referência grande de vários Pantones, você escolhe mais ou menos aquela ali que vai mais aproximar na vista, na tela do computador. Pode ser que o Pantone impresso dê uma variação boa, então é bom até você se informar, buscar uma paleta de cor Pantone, ver se você consegue em algum lugar para você tirar essa dúvida, né? Quando o cliente for mais exigente, é bom você já estar preparado, porque isso é muito sério, tá, gente? Porque se você entrega uma cor ali e você não tem a mínima noção de como ela vai ficar impressa, na tela é uma coisa, né? No monitor é uma coisa, mas quando você vai imprimir ela sai totalmente diferente. Então tem que fazer um estudo de cor. Qualquer coisa, se for necessário, você imprime uma página numa gráfica com as cores exatas para você ter uma noção de como vai sair, correto? Não dá esse mole não, tá? Senão isso daí é um trabalho que o cliente pode se aborrecer e perder muito dinheiro por conta de um material produzido com uma cor errada, tá? Então aí eu continuo com os elementos gráficos. Aí foi onde eu, né, produzi aqueles elementos ali. Aqueles que estão ali em cima fazem parte da palavra Numita, em caixa baixa. Eu transformei aqueles símbolos ali. Mas depois eu volto e modifico os símbolos. Aí, quando vocês estão vendo aí agora, eu já modifiquei os símbolos e refiz todos eles, porque conforme eu aumentava a proporção deles, eles ganhavam mais corpo e ficavam muito grossos e outros mais finos. Então eu quis padronizar. Aí eu refiz todos com caneta, né, com a ferramenta caneta, e depois eu contornei o traçado no Illustrator. Se eu tiver muito complicado de entender, vocês podem colocar uma dúvida, eu explico em outro vídeo com mais detalhes, se ficar muito dúvida em relação ao processo, né, a ferramenta que eu usei. E daí eu começo a explorar as cores. Depois, vocês viram que as páginas iniciais estavam brancas. Fonte preta, fonte principal, página branca. E conforme eu fui montando, criando, exercitando cada título, né, cada tema de cada página, eu fui conseguindo obter elementos para formar o meu manual por completo. Então vocês vão ver aí que eu já mudei a página de logotipo. Eu coloquei o logotipo principal em uma página, coloquei o logotipo preto e branco na outra, coloquei o logotipo preto e branco
invertido, não, eu esqueci a palavra, o nome agora que normalmente a gente usa, o fundo preto em outra, para o cliente poder ver como ficaria. E ali eu criei peguei da paleta de cor, o lilás ali, e coloquei o logotipo na cor lilás, com fundo lilás, para ter mais uma noção. Lá, na página do lado das cores, tem a fonte e a fonte secundária. Muita gente usa área de respiro para o logotipo, que é o quê? É você selecionar, vamos supor, o logotipo principal está aqui, e vamos supor que vão entrar vários elementos ou outros logotipos em volta desse logotipo principal. Eu preciso ter uma área de respiro, para não ficar tudo muito grudado. Eu não coloquei isso agora porque eu não vejo necessidade, eu acho que o cliente vê aquilo e acha meio confuso, né? Mas eu vou me colocar à disposição para, se tiver algum trabalho, ela poder me falar, que daí eu faço essa área de respiro sem problema. Isso é uma coisa rápida, a gente acrescenta. Você pode até acrescentar, quando você estiver trabalhando para o cliente, você até pode informar para ele que esse manual não é um manual que já está engessado. Pode trocar coisas conforme forem trabalhando, as coisas podem acontecendo, vocês podem acontecer alterações no meio do caminho para melhorar o conteúdo, para melhorar a produção. E daí eu peguei um letreiro de fachada, mockup de letreiro, peguei um mockup de bolsa, baseadas nas telas que eu fiz lá em cima, e peguei um mockup de camisa. Pô, ficou bacana pra caramba. Junto com os elementos gráficos, sugestão de elemento gráfico, sugestão do uso do elemento gráfico, e daí colocando a página final para finalizar o manual, que ficou, se eu não me engano, depois eu vou mostrar para ele completo aí, ele ficou bem maior do que o inicial, mas eu achei que ficou completo, ficou bom, ficou clean, sem muita enrolação, né? E daí eu estou colocando as formas de logotipo, do uso do logotipo. No final das contas, pode usar o logotipo, depois eu vou trocar, vocês vão ver no manual que, ó, manual finalizado em PDF, a capa, o índice, elementos gráficos, elementos, exemplos de layout, foi o que eu usei no final. Aí tem a introdução, aí a logo principal, eu coloquei que podia usar só o ícone ou só a numita, a palavra numita separada, exemplos dos logotipos, as cores principais, as cores de apoio, é um cinza mais escuro e o preto. Depois eu fiz as cores no degradê, tipografia, elementos gráficos, são os mais usados aí para produzir material, aí a criatividade vai longe, né? Exemplo de layout seria uma capa para o mapa astral, que eles fazem lá mapa astral. Para quem gosta, é show de bola o mapa astral deles. Aromoterapia lá, exemplo de capa, exemplo de layout com os elementos gráficos. Aqui um mockup de fachada, né? Um mockup de sacola e esse mockup de camisa que eu achei sensacional. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que não tenha ficado muito corrido, porque eu fui fazendo, fui criando, fui montando, fui gravando, esqueci de gravar, voltava, gravava o que eu podia, e no final das contas consegui montar. Fiquei bem contente com o material. Manual de identidade não é fácil, não deixe para fazer correndo. Se você fizer correndo, você vai esquecer algumas coisas importantes. Faz com calma, faz uma busca na internet de alguns principais, o que você pode colocar de principal no manual. Se você quiser colocar um mais enxuto, faz tipo esse, começa do zero, começa com o básico. O que ele precisa saber? Logotipo, precisa saber de cor, precisa saber da tipografia, precisa saber dos elementos gráficos que ele vai usar, e você pode colocar alguns elementos, algum exemplo de layout, alguns exemplos de imagem para mídia social,
se o seu cliente for um curso, então, exemplo de como vai ser uma diagramação, uma página de um livro, uma capa, entendeu? Faz voltado específico para aquele cliente. Não usa uma receita de bolo que você vai fazer a mesma coisa para todos, porque nem sempre dá certo. Tenta se ver no lugar do cliente e recebendo esse manual falando, poxa, bacana, isso aqui vai me dar uma boa ideia até para os materiais. Vai que ele precisa fazer lá no escritório, mobiliar, né? Ele vai usar, ele vai se basear naquelas cores. Então, esse é o detalhe, faz com calma, não faz correndo em um dia para entregar, espera, dá uma semaninha, tenta dar um prazo maior e faz, e entrega e fecha só quando você tiver certeza que você gostou. Você ficou naquele, poxa, eu podia melhorar, se você pensou que podia melhorar, então melhora. Não entrega de qualquer jeito, tá? Os materiais bons são aqueles que a gente usaria, não é verdade? Eu usaria esse manual e usaria esse logotipo de boa, feliz e contente de estar usando, tá bom? Pessoal, me desculpe se ficou muito corrido, me desculpe se eu esqueci de gravar alguns momentos principais, mas como vocês sabem, eu estou iniciando nessa questão dos vídeos, estou tentando fazer uns vídeos mais conteúdo, mas que eu consiga mostrar esses conteúdos. Não adianta só ficar na minha cabeça ou ficar passando muito rápido aqui e eu não conseguir produzir nada e não conseguir falar nada para vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão, tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários. Eu estou buscando algumas dúvidas na internet para ver se eu tiro, no geral, dúvidas e eu intercalo com algumas reconstruções de logotipo que eu gosto de fazer. Tá bom, pessoal? Vamos aguardar até o próximo vídeo. Até!